RH do Grupo Pão de Açúcar. E o Dado, doutor em comunicação, é um cidadão do mundo. A vocês que estão nos assistindo de antemão, agradecemos sua companhia e prometemos trazer para esses próximos momentos muita informação com descontração e alegria. Participem conosco pelo chat. Suas manifestações são muito bem-vindas. Eu tenho o maior prazer de estar com vocês dois aqui. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, vamos começar a conversar? Vamos. Me diga uma coisa, por favor, que eu estou muito curiosa. O que causará a maior transformação no mercado? O digital ou o Covid-19? Maria, contigo primeiro. Bom, dizem que o Covid foi o grande mobilizador da transformação digital. Virou tudo de cabeça para baixo e fez com que as empresas dessem um jeito e acelerassem profundamente todas as iniciativas de transformação digital. Então, eu acho que é o Covid, sim, que fez com que a gente acelerasse isso, sem dúvida nenhuma. Dado, concorda? Eu assino embaixo da minha irmã e eu adoro criar palavras, tá? Não adianta, os meus alunos me conhecem, sabem? Às vezes é ridículo, mas as pessoas nunca mais esquecem. Então, eu acho que foi o Covid digital. Ah, que interessante. Me diga um pouquinho. A Maria tem uma experiência muito interessante no GPA. E eu fico imaginando as dificuldades, os desafios que ela, enquanto diretora de RH, tem de conciliar as diversas faixas etárias, exatamente nesse mundo digital, introduzindo, integrando. Como é que se faz isso, Maria? Olha, eu gosto de dizer que é um esporte radical. Como eu sempre gostei disso, então estou bem, né? Mas é desafiador. São mais de 60 mil pessoas espalhadas no Brasil, 1.000 pontos de venda, e são muitos mundos que a gente tem. A gente tem o mundo das lojas, o mundo dos centros de distribuição, o mundo do e-commerce, o mundo das áreas corporativas. Então, conciliar esses diferentes mundos e públicos e as diferentes faixas etárias é desafiador, mas é bacana, porque eu acho que a gente tem feito uma série de iniciativas para mostrar que, sim, a gente, falando de universidade corporativa especificamente, a gente consegue, sim, ensinar através do ensino à distância. A resistência era enorme no início, ainda não chegamos no estado da arte, mas a adesão tem sido muito grande, muito pelo que nós estamos fazendo. A gente buscou algo que é lá do Walt Disney, que é o edutainment, que é o entretenimento com educação, e com isso a gente passa as mensagens, passa os conteúdos de uma forma leve. Conteúdo com novela, conteúdo com... a gente tem a nossa Uniflix, que é uma espécie de Netflix com temas nossos, com séries, e as pessoas indicam, pontuam, coisas que fazem com que os colaboradores se envolvam. Então, acho que a gente está numa evolução bacana. Uma das coisas que me chama a atenção nesses últimos tempos de economia 4.0 é que é interessante, né? O trabalho, parece que trabalhar ficou mais leve. Parece que os mecanismos e os métodos de integração, os métodos comportamentais, enfim, eles reúnem brincadeiras, eles reúnem essa gamificação que a gente chama, né? Que possibilita que a gente trabalhe de forma mais suave, brincando, não menos comprometida, não menos séria, mas de um jeito menos pesado. Concorda, Dado? Eu concordo, eu gosto muito de fazer, não sei se vai caber na tela, eu gosto de fazer esse gesto aqui. Que o século XX era vertical e a autoridade vinha de cima, então a gente temia a autoridade. E o século XXI ele é horizontal, a autoridade continua existindo, mas ela precisa ser conquistada. Então é muito mais complexo ser autoridade hoje, porque a gente não pode ser autoritário, né? No século XX bastava ser autoritário. E assim, quem inventou que trabalhar é uma coisa ruim foram os últimos 200 anos, né? Porque antes as pessoas, 250, antes as pessoas tinham ofícios. O cara era sapateiro, era pedreiro, era ferreiro, né? Era curandeiro, ou curandeira, ou ferreira, sapateira.
Mas aí as pessoas foram amontoadas em firmas, em fábricas, em empresas, e passaram a torcer que chegasse a sexta-feira, o trabalho passou a ser um fardo, atender cliente passou a ser um horror, e já de uns anos para cá, e eu observando essa nova geração, se eles aprendem brincando, eles vão querer trabalhar brincando. E o brincando não tem nada a ver de falta de seriedade. É de ser prazeroso. Quer dizer, eu me irrito profundamente quando o pessoal nos noticiários assim, até que enfim é sexta-feira. Não, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar sábado, gosto de trabalhar domingo. Hoje que não sei que dia é por causa da quarentena, mas hoje é feriado, entendeu? Então, assim, eu acho legal. Eu acho legal que isso é uma mudança que realmente mudou, tá? Mudou completamente. Mas vocês acham que o mercado, em geral, está preparado para essa mudança? Está encarando esse novo tempo de forma mais flexível, mas ele está preparado para isso? Ele sabe trabalhar desse jeito? Eu acho que se não sabe, vai ter que aprender. Uhum. Se não sabe, vai ter que aprender. Não vai ter outro jeito. É fácil, não. Mas nem tudo é fácil e, de qualquer forma, as empresas vão ter que se adaptar. Não é simples, dá muito mais trabalho para os gestores. Os colaboradores estão muito mais questionadores, e que bom, porque a gente precisa disso. Né? Não existe a verdade do chefe mais. Existe a verdade. As empresas têm que estar abertas para ouvir dúvidas, sugestões, têm que estar abertas para o erro também. Vamos testar, faz piloto, erra. Se não deu certo, faz de novo. E não a punição pelo erro. Uhum. Se está assim completamente ainda, não, claro que não, mas é uma evolução. Só que essa evolução agora vai ter que ser muito mais rápida. E me diga da mesma forma como foi o dígito. Deixa eu só complementar. Ok. Eu quase falei o apelido da minha irmã. Pode falar, não tem problema, a gente está em família. Deixa eu falar, deixa eu complementar o que a Titida falou, então, que é o seguinte, essa coisa de chefe, de temer chefe, isso é uma coisa tão antiquada, mas ainda, isso transcende as idades. Tá? Eu tenho certeza que, como eu acho muito bacana que o GPA lá tem gente, quantos por cento que é acima de 60 anos que vocês têm? A gente tem, chega a ser 30%. Tá, olha só, que legal. 70%? Então, assim, tem várias... isso eu acho bárbaro. A gente tem uma senhorinha que a gente contratou no passado com 72 anos. Opa! Eu sempre defendi isso porque essas pessoas são gratas ao empregador, elas dão um gás, elas dão muito mais, às vezes, do que uma jovenzinha que está entediada lá porque precisa pagar o iPhone, a prestação do iPhone, então tem que trabalhar. Mas essa coisa do chefe autoritário e essa coisa de estar aberto ao erro, tem uma coisa que é o mundo beta, né? Essa é uma expressão assim... Eu noto que essa geração, por exemplo, para passar de fase de game, eles tentam, eles morrem, eles erram. Então, assim, é uma geração que está acostumada a viver uma vida beta. Quem não está acostumado a viver uma vida beta é quem tem mais de 40 anos. Então, assim, a gente foi educado, não. A nossa experiência foi temer o erro e ficar com vergonha do erro. Né? Então, a gente não ousava para não errar, para não ser punido. E eles erram até acertar. Então, assim, quem vai ter que se adaptar agora é o pessoal mais velho, simples. Não, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante. Eu fiz no ano passado um curso do Founder Institute, que é uma organização americana. Eu, com meus 64 anos na época, então, e dada e titida, é interessante, evidentemente, que esse curso era destinado à formação de startups. E eu estava ali muito mais para me reciclar do que realmente para empreender uma startup. Coceira para montar uma startup? Olha, Dado, a gente até pode conversar sobre isso. Eu estou super animada para a vida. Então, estou pronta para desafios. Vamos lá. Não foi só ouvir, não. Foi se coçar, ficou toda se coçando. Foi muito divertido. Mas o que me parece muito interessante é que hoje o convívio de pessoas da minha idade, por exemplo, com pessoas mais jovens, é muito mais fácil. Há um tempo atrás, o preconceito era muito maior. Eu acho que essa coisa da inovação, dos startups, da flexibilização, do organograma muito mais vertical, muito mais horizontal do que vertical, isso dá um clima legal. Eu entendo que o mundo on e o mundo off estão sendo super reunidos
o comportamento está sendo muito mais complementar, digamos assim, né? E eu queria que vocês falassem para mim sobre isso, sobre como é que vocês veem a integração do mundo on com o mundo off. Posso pedir uma coisa? Aqui é livre, não Claro. pede, aqui tu manda, pode mandar. Eu quero ouvir ela primeiro, porque ela lida com realidades de todas as classes Aham. sociais e é muito amplo. Então, assim, esse teu comentário, eu temo que seja uma coisa mais da classe média. Eu queria saber, na base, como é que é essa percepção, como é que é essa integração, se há ou não. Ou se é uma coisa mais da, não digo elite, mas da classe média para cima. Eu queria saber. Isso é curioso, né? E, inclusive, foi uma barreira que a gente tinha quando a gente resolveu introduzir a questão do ensino à distância para todos os colaboradores. Tinha uma barreira, não, as pessoas não vão querer usar o seu celular para assistir um curso, não vão consumir educação através do seu celular. Só que eles consomem. Óbvio que é mais difícil para um colega que não é da geração Millennium para fazer isso, mas daí tem o colega que é da geração Millennium que ensina o outro como acessar, como baixar o aplicativo da nossa Universidade do Varejo. Então, é bonito ver esse aprendizado também que acontece, né? E uma vez que acessa de novo. Eu tenho uma coisa para mim que a gente tem que empurrar um pouco a sociedade também, como empresa, principalmente uma empresa grande como a nossa. As empresas precisam empurrar as coisas para a sociedade. Eu vou dar um exemplo do que nós fizemos há 2 anos atrás. Eu ia te perguntar, o que significa empurrar? Então, a gente, até 2017, a gente tinha um processo seletivo tradicional, fila na porta da loja, a pessoa entregava o currículo no papel, ficava horas para entregar e tudo mais. A gente resolveu, com muito risco, acabar com isso. Então, hoje o processo seletivo é digital. O colaborador, o candidato que quiser trabalhar no GPA, ele vai ter que entrar na nossa página de carreira, cadastrar as principais informações, daí automaticamente ele já recebe testes de fit cultural, testes de português, matemática, ele vai fazendo tudo isso online sem interação com ninguém do RH. O gestor, então, uma vez que abre a vaga, no dia seguinte ele recebe um ranking de quais os colaboradores têm o maior fit com a vaga, seja de geolocalização, seja de fit cultural, ele mesmo chama, o gerente mesmo chama para entrevista, e daí sim vai ter entrevista presencial. Foi fácil fazer isso? Não. A gente se deparou com situações que eu gosto de contar, situações que são super bacanas. Numa cidade do interior, eu sei, o Dado está rindo porque eu conto muitas histórias interessantes. É que ela tem um livro por semana, ela pode publicar um livro por semana. Opa, que legal! Mas a quantidade de experiência que ela tem. legal. Eu digo, grava isso, alguém transcreve, é um livro por semana. E então a gente logo que virou para esse modelo digital, a gente identificou que uma cidade não tinha inscrições. E daí a gente foi entender o que acontecia. Então as pessoas foram numa lan house e elas não tinham e-mail. E daí o cara da lan house deu o e-mail dele para as pessoas se cadastrarem. Então, uma vez elas se cadastravam, só que só quem recebia o e-mail dos testes, o e-mail para entrevista, era o cara da lan house. Então, agora a gente sempre explica, você precisa ter um e-mail, é através do e-mail que você vai receber todas as informações. São questões que a gente se depara, mas a gente precisa empurrar. Hoje, a gente acabou de ter que contratar 5.000 pessoas temporárias, em 10 dias. Opa! Em 10 dias. 5.000? Eu ligo para ela, ela diz, eu só tenho que contratar 5.000 nessa semana. Eu digo, meu Deus do céu. E assim, em 3 dias a gente tinha mais de 80.000 inscritos online. Há 2 anos atrás foi difícil, agora já está mais fácil, vai ficar cada vez mais fácil. Então, é nisso que eu digo que a gente tem que empurrar a sociedade, principalmente as empresas precisam fazer isso. Não vai ser fácil no início, mas depois flui. E assim,
assim como uma pessoa mais velha ensina para amiga ou para vizinha como é que manda uma foto no Zap, porque elas falam Zap, né? A pessoa que conseguiu se inscrever vai ajudar a pessoa que está com dificuldade e vice-versa, ou essa vai perguntar, quer dizer assim, é o processo de digitalização que agora essas coisas da pandemia está dando uma acelerada. Então, é muito claro isso que a Tito está falando de empurrar a sociedade. Eu acho que é uma coisa dupla. As empresas têm que empurrar e cada um de nós tem que ajudar alguém que está perto, entendeu? Porque senão, por exemplo, se a gente conversa, eu, ela e a minha mãe por WhatsApp vídeo. Se a minha mãe não entrar no WhatsApp vídeo, ela vai ficando para trás, não importa a idade. Pode ser uma pessoa da mesma idade minha, 10, 20 anos mais moça do que eu. A gente tem que pegar os que estão perto assim e ajudar a empurrar, tá? Ou puxar. A gente tem, a coisa vai indo, tá? Deve ter sido assim em outras coisas, tipo eletricidade, né? Deve ter acontecido. Telefone. Falar no telefone? Deve ter acontecido coisas muito divertidas e semelhantes. E aí eu perguntaria para vocês o seguinte, saindo da área do varejo e buscando então o cenário nacional e também internacional, quais são os comportamentos que serão exigidos do profissional do futuro? Outro livro aí, pode escrever. que são genuinamente do ser humano, que é a criatividade, a capacidade de aprender e colocar em prática, a questão de trabalhar em equipe, trabalhar com diferentes culturas, saber trabalhar à distância, mas trabalhar em equipe, pensamento empreendedor, não importa se você é uma pessoa que trabalha numa empresa, ou se é um consultor, ou se é um profissional liberal, você precisa ter um pensamento empreendedor, enxergar oportunidades de realização. Você precisa saber se vender, porque no futuro a tendência é ter menos empregos e mais projetos. Então, você precisa aprender a vender o seu projeto, aprender a se vender, aprender a vender a sua ideia. A ser interessante para esse projeto, né? A ser contratável para esse projeto, né? Claro, você tem que ser... aquele lá, então, aquela lá é interessante. E adaptabilidade. Eu li esses dias que é a nova vantagem competitiva que as pessoas precisam ter, adaptabilidade. Adaptabilidade para mudanças repentinas, como agora, adaptabilidade para todas as mudanças que vêm. Então, eu gostei disso, de saber que a adaptabilidade é a nova vantagem competitiva. Não foi combinado, tá? Mas ela cruzou a bola para mim, porque minhas palestras são só sobre adaptação e mudança. Então, muito obrigado. A gente tem que saber se vender. Tu falaste das palestras, tuas palestras são tão interessantes. Faz uma mini palestrinha para nós sobre exatamente esse tema, adaptabilidade, e um outro item que tu fala bastante, que eu gosto bastante, que é curiosidade. Tá, eu posso falar uma coisa antes, que aconteceu comigo, que é muito engraçado. Eu fui para a China, tá? E eu fui para a China no dia 1º de janeiro. E eu voltei da China no dia 13. E a primeira notícia de Covid surgiu no dia 17. Então, eu vi a última China, condições normais, temperatura e pressão. Né? E eu cheguei... Eu embarquei no aeroporto normal, desci em Guarulhos aqui normal, estava tudo normal. A única coisa que eu tinha machucado o joelho. Então, eu fui trazido de maca, aquelas coisas assim. Maca não, aquelas carrinhos. Mas o louco é que a China... em 10 dias eu não posso aprender sobre China, mas em 10 dias eu vi uma coisa que eu falava nas palestras, que era uma coisa assim, nós estamos num processo de mudança, está aumentando a velocidade da mudança e está aumentando a aceleração da velocidade da mudança. Ou seja, quando a gente aumenta a velocidade, está aumentando a aceleração, mas quando a gente aumenta a aceleração, ou seja, pé no fundo, às vezes o salto de mudança é tão violento que a gente não consegue acompanhar. E quando eu cheguei na China, eu tomei um choque, porque eu vi que eles estão na velocidade do século XXI. E nós estávamos, na velocidade do século XX. Essa paulada na cabeça de todos, que é a pandemia, deu esse empurrão que a Maria fala, quer dizer, esse empurrão... a gente vai rir disso tudo. Como a gente dá risada hoje do confisco da poupança do Plano Collor,
a gente ainda vai rir disso tudo lá na frente, tirando a tragédia dos mortos, né? Mas teve gente que se suicidou na época do Collor, tá? Mas assim, talvez a gente tenha um ganho nessa pandemia, que é a aceleração da velocidade de pensamento e de adaptabilidade, de enxergar que o cenário mudou, eu tenho que me mexer. Então, eu vejo isso. Eu mudei a tua pergunta, Suzy, só para complementar o que a Maria Titida estava falando. E daí fala da adaptabilidade, então. A adaptabilidade é que assim, ó, a adaptabilidade não é uma questão de idade. Não faz muito tempo, jovem era jovem e velho era velho. Havia uma distância maior entre as... A gente se diferenciava por idade, até pela maneira de se vestir. Até meados da década de 90, antes de começar a internet, pelo jeito que a pessoa se vestia, a gente sabia a idade dela. Hoje a gente não consegue mais saber que idade as pessoas têm. É porque hoje não é que nem, sei lá, falando década de 70, 80, hoje tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho e tem velho jovem. Então a gente não se diferencia mais por idade, como no século XX, a gente se diferencia por mentalidade. É por isso, Suzy, que a gente consegue, se a gente tem a linguagem que pode conectar com as gerações, a gente pode ser mais fluido o relacionamento e, consequentemente, o trabalho. E isso tudo leva a uma maior adaptabilidade ou capacidade de. Tem gente que não tem conserto, tem gente nova, a gente lida com 200 mil pessoas por dia. Tem gente nova de 30 anos que é mais velha de cabeça do que gente de 50. E aí eu tenho essa minha convicção. Eu acho que tem gente que não tem conserto, tá? Não adianta, né? É dizer muito obrigado e dispensar. Mas a adaptabilidade está inerente a nós. E agora estão falando muito em se reinventar e se recriar, e eu não estou indo contra isso, mas eu acho que não é hora de se reinventar, é hora de se adaptar, né? Nunca fomos postos tanto à prova como seres humanos, homo sapiens, numa situação, faz muito tempo que não tem uma situação violenta de que a gente tem que se adaptar. Agora é Darwin, não é Cirque du Soleil, não é virar uma outra coisa, é virar uma coisa adequada ao momento. Como é que se faz isso, falar Dado? uma coisa sobre adaptabilidade e adaptação. A gente fala muito de que as empresas precisam se adaptar, mas os jovens que estão entrando no mercado de trabalho também precisam se adaptar. Também precisam se adaptar. Sim. Porque, né, assim, algumas coisas continuam acontecendo e continuam funcionando da forma como tinham que funcionar. Então, e cada empresa também tem o seu ritmo e a sua forma. Tem empresas que são mais rápidas, ok, vai ser mais fácil, talvez o jovem tenha que se adaptar menos. Empresas que são mais processuais, com longos períodos de produção e etc., talvez seja mais difícil. Mas não pode ser uma via de mão dupla também, só a empresa e os gestores se adaptarem. Os jovens também têm sim que se adaptar. Pois eu acho muito interessante. Vou me meter, Suzy. Eu noto uma coisa, assim, é que como as formas de educação foram se modificando e desde os millennials, geração Y, foi muito elogio, pouco limite, em sua média, o jovem chega e diz assim, eu sei tudo, eu sou o cara e eu preciso ser aumentado agora porque eu estou arrasando. Não, você apenas está fazendo bem seu trabalho, né? Está na hora de ser promovido. Não, mas você está entregando, não se espera nada mais do que isso. Eu gostaria de ouvir da RH, né? Porque assim, o pessoal está fazendo aquilo para o qual é remunerado para fazer e acha que está arrasando. Não, fazer bem feito é tua obrigação. É que é só direitos, entendeu? Eu tenho direito de me expressar, eu tenho direito de reinventar, eu tenho Tá, mas o dever é entregar esse troço aqui hoje ou até amanhã. Entregou. E bem feito ainda, né? Bem feito. E isso não merece aplauso, né? Merece um tapinha nas costas. Valeu, mas assim, não fez mais do que obrigação. E parece que eles querem aquele monte de elogio que mamãe dizia para qualquer desenho horroroso que fazia, entendeu? O desenho era horroroso, tá bonito, o pai não, tá feio, vai fazer outro. Uma vez eu disse isso para um filho, ele ficou me olhando. O que eu posso fazer? Tava feio o desenho. E eu queria ouvir agora a diretora de RH. A gente se depara com situações que a gente precisa ensinar, sim, coisas que deveriam ter sido ensinadas em casa ou na escola. Por exemplo?
Por exemplo, que existe um tempo para as coisas, que as pessoas, sim, vão ter o momento de falar, vão ter o momento de se expressar, mas que nem sempre a velocidade é tal qual a pessoa gostaria, né? E quando a gente está falando daí mais em loja, a gente tem que ensinar coisas de não é possível abrir um pacote de salgadinho, né? Tem hora para fazer isso. Educação básica. Educação básica. Pois é, eu acho bem interessante esse tema adaptabilidade, e eu queria perguntar para vocês se adaptabilidade é uma ferramenta muito importante, sozinha ou acompanhada com a curiosidade. A curiosidade tem que vir. Curiosidade e vontade de aprender tá junto. Porque daí, se a pessoa tem isso, ela vai identificar uma oportunidade e vai se adaptar. Assino embaixo, eu queria saber o que tu acha, Suzy. Eu acho que, na minha visão, a curiosidade é a mola mestra que, na verdade, está ditando os tempos. Já dizia Hoje, teu pai, né? Teu pai, né? Há um tempo atrás, tu tem razão, eu concordo contigo, as empresas tinham um organograma muito mais rígido e nós tínhamos que respeitar as chefias superiores, digamos assim. Hoje, nós podemos trocar ideias. Hoje, a permissão para a troca de ideias não é que ela seja constante, mas ela é muito maior e muito mais admitida, digamos assim, né? Mas eu acho que, na minha visão, a pedra fundamental que faz com que as pessoas passem os seus tempos surfando a onda é a curiosidade. Porque a curiosidade, na minha visão, ela traz consigo a humildade. A humildade tem a ver com integração, com somar, com me complementar, como me adaptar, enfim. Eu gosto da palavra curiosidade, eu acho que isso é um soft skill super importante. Não sou diretora de RH, minha área é comunicação, mas eu tenho a impressão, Titida, que curiosidade é um elemento balizador, que na verdade define as contratações. Também acho que nos currículos que são apresentados hoje em dia, aquela carreira de experiências que se mostrava um tempo atrás, né? Formação, graduação, pós-graduação, participação em congresso, seminário, palestra, aquelas coisas todas, hoje não vale tanto. Hoje o que vale é qual é o resultado disso tudo. Assim, de que forma tudo isso, todo esse teu histórico se transformou em sensibilidade. E a capacidade de realização. Isto. E aquela assim, do eu sei, não sei, quero reaprender, estou sempre disposta. É isso, eu chamo isso de molejo, né? Esse molejo diante da vida que faz com que tu realmente traga contigo a fé, a energia, o vamos lá, e vamos aprender, e né, menos estrutura para faixas etárias de sim ou não, e mais essa coisa de vamos junto, vamos junto. Acho que esse modelo das startups me ensina muita coisa nesses últimos tempos. A integração é boa. O contar a história, o contar os erros, o contar as dificuldades, o contar os desafios, o contar o que eu consegui, o que eu não consegui, e me irmanar, eu gosto desse termo também, de me irmanar, né, com o outro, permite que não seja eu a fazer um negócio sozinha, e sim, estamos em cumplicidade para fazer negócios. É o tal do ecossistema que a gente fala hoje em dia, né? Vocês concordam com isso? Assina embaixo. Sim, sim. E quando a gente está falando da curiosidade, a gente está falando de se responsabilizar pela sua carreira. Isso. Aham. Né? Ser responsável pela sua carreira. Né? Eu faço muitas conversas sobre carreira com o pessoal lá, e eu digo sempre, aquela ideia de que o chefe é que vai dizer para onde eu tenho que ir na empresa, acabou. Quando jovens me perguntam isso, eu fico muito surpresa quando me perguntam qual é o plano de carreira aqui da empresa. Eu digo, não sei, eu quero que você me diga aonde você quer ir.
Qual é o seu plano? Essa ideia de que é o chefe que vai dizer, agora você vai para cá, agora você vai para lá, acabou. A pessoa tem que saber para onde e tem que descobrir quais são os caminhos que pode ter na empresa ou em outra empresa também, né? E daí, como isso? Tem que saber no que a pessoa é boa. Eu sempre digo, durante muito tempo você se falou do gap que a pessoa tem. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? Tenho que trabalhar meu gap, só focava em gap. A gente tem que saber, é o contrário, a gente tem que saber no que a gente é bom para ser cada vez melhor nisso. Porque as pessoas são promovidas e são contratadas e são conhecidas, reconhecidas pelo que elas fazem bem, e não pelo gap. Então, óbvio, eu vou ter que aprender, desenvolver minimamente ou adequadamente o que eu preciso para atuar, mas eu não posso esquecer que eu tenho que ser cada vez melhor no que eu já sei, no que eu já sou boa. É uma mudança, e daí vem a coisa da pessoa ter que se conhecer, saber o que ela precisa aprender e ser curiosa e ir buscar. A gente tem uma política de autoinscrição em praticamente todos os treinamentos. Não é muita presunção achar que o RH que vai dizer o que a pessoa vai querer aprender, porque o que vai acontecer? A pessoa vai, porque está obrigada, e não vai estar nem aí, não vai aprender nada. Diferente se a gente lança um portfólio de treinamentos e as pessoas estão abertas e elas se inscrevem. E elas vão porque querem. Então, é nessa linha que a gente vai muito. Democratização do conhecimento, não tem também, na Universidade de Varejo, não tem bloqueio, quer dizer, se é um conteúdo de liderança, qualquer colaborador pode acessar, se é, enfim, de diversidade, de liderança, técnico, a não ser que seja especificamente algo muito, muito que precisa ficar reservado a um grupo, os demais conteúdos todos são abertos. A gente acredita muito nisso. É assim que a gente vai mostrar para as pessoas que elas têm que saber o que elas querem para a carreira delas. Quer ver uma coisa? Acho que 95% das palestras que eu faço é em company, tá? Mas eventualmente tem uma associação comercial de alguma cidade que me convida, e aí vai a cidade, né? Vai quem se inscrever. E é engraçado que no palco, assim, né? Um dia eu voltarei, né? Se Deus quiser, porque vai demorar, né? Mas assim, eu olhando a plateia, assim, aí tem um monte de gente com camisa polo da mesma cor, né? São da mesma firma, né? São da mesma empresa. Aí eu sou engraçado, eu já começo a falar e eu digo, pessoal, o pessoal que veio obrigado aí a palestra, prometo que ela não vai ser chata. Os caras abrem um sorriso, que eu digo, eu sei que foi o chefe que obrigou vocês a vir aqui, né? A associação comercial bateu lá na porta do cara, o cara, tá bom, vou comprar 10 ingressos, comprou 10 ingressos, ou deu 10 quilos de alimento, né, para doação, e empurrou os funcionários. Dá para ver na cara quem foi empurrado para aquele curso, ou para aquela palestra, dá para ver quem não está ali porque quis, né? Então eu procuro deixar mais leve para a pessoa isso, mas o que a Titida está dizendo, eu estou cada vez mais vendo isso nas empresas, tá? O pessoal se inscreveu para ver a palestra ou o curso, se inscreveu. E as RHs, quando eu converso, me digam, olha, a gente abriu as inscrições, né? Não obrigou aquela área comercial, aquela área, ou os gerentes, né? E eu posso falar mais uma coisa que eu estou falando muito, não foi de propósito, tá? Mas eu estou usando o copo da Forol. A Forol é um hub de alta tecnologia que eu estagiei no final do ano passado, tá? Eu estagiei não que nem o velho lá, o Robert De Niro, não era um velho lá estagiando, eu estagiei que nem aqueles dois, aquele filme Os Estagiários, que eram os dois 40 foram estagiar no Google, tá? E eu não conheci pessoalmente esse rapaz, mas me contaram que tem um rapaz lá dentro que não é formado em nada. Mas olha que interessante, eu não sei se eu te contei isso, Tida, eu cheguei a te contar ou não. Ele disse, eu quero trabalhar em tal área, tá? E ele olhou para os currículos de todos os cursos que tinham na universidade e não tinha nenhum currículo que fechava com o que ele queria. Sabe o que ele fez? Ele entrou num dos cursos que era medianamente fácil ou difícil, não o mais difícil, nem o mais fácil, ele entrou num curso médio, de média dificuldade, para entrar na universidade. E ele se matriculou
nas cadeiras que ele queria para montar um currículo que seria o currículo. Então, ele se formou nele mesmo, ele se formou nele, entendeu? Ele não tem o diploma e ele é um baita profissional, porque ele foi atrás de melhorar aquilo que ele era bom, que é o que eu sempre digo, assim, eu sou centroavante, eu não sei jogar no gol, entendeu? Eu posso até jogar no gol ou na zaga, mas me bota de centroavante. Eu sei que eu vou botar para dentro, que eu sei que eu vou fazer gol. Agora, se botar na zaga, eu vou fazer um esforço sobre-humano para jogar na zaga. Mas eu sou melhor como... Vai ser bom. Não vou. Não vai ser tão bom quanto. Não vou. Então, eu digo, me bota para isso. Uma outra coisa que eu ouvi, coisa lá do tempo antigo, lá. As empresas que dão certo têm pessoas de lance e pessoas de alcance. Eu não sou pessoa de alcance, eu sou desorganizado, tenho déficit de atenção. Eu preciso de uma pessoa organizada do meu lado, porque eu sou um cara de lance. Agora, lance é comigo. Tem uma ideia mirabolante, é comigo. Agora, eu preciso de gente que vá junto, costurando, porque se deixar para eu organizar, a coisa não sai. Lance mais alcance. Isso é muito antigo, viu, Suzy? Puxa, mas eu não conhecia. Antigo. Não é do meu tempo esse aqui. Não, é da geração que veio antes da gente. Me diz uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Nós estamos todos com uma expectativa enorme que esse Covid nos abandone, vá embora daqui e pare de perturbar a nossa vida. O que vai acontecer conosco, profissionais, quando esse mercado reabrir e voltar à sua normalidade? Não tem mais a mesma normalidade, né? Está todo mundo falando do novo normal. Não vai ser como foi, como era. Isso a gente vai ter que... Tu acha que imediatamente não vai ser? Não vai ser nunca. Não vai ser mais igual. Não vai alguns hábitos que foram adquiridos nesse período, que é um período longo, então se tivesse sido 2 semanas, talvez diferente, mas a gente vai entrar aí já no 2º mês. É um caminho sem volta. O online ocupou um espaço na vida das pessoas que não tem retorno. Compras online, delivery, home office, consulta médica, psicológica, ensino à distância, ocupou um espaço que não vai voltar. Lavar as mãos. Eu acho que eu vou lavar muito mais as mãos do que eu lavava antes. Sim. Cuidados com corrimão, sabe? A gente vai se abraçar e roçar em gente que eu não conheço. Eu termino uma palestra, 150 pessoas me abraçam, adoro agarrar todo mundo. Eu não sei como é que vai ser a próxima, se as pessoas vão vir ou se eu vou querer, não sei. Tem coisas comportamentais, né? É interessante porque... Essas reuniões aí dessas plataformas, né? A gente vê, assim... Tem gente que não tem postura em reunião presencial e tem gente que continua não tendo postura em reunião em vídeo, né? Eu noto que quando alguém bota um slide da apresentação, as pessoas que estão nos videozinhos, elas baixam a cabeça e começam a olhar para o celular. Tem muita mudança comportamental, muito. É isso, né? Eu acho isso bom. As coisas estão mais escancaradas, é interessante. Eu acho que me parece que o consumo vai mudar. Nós ficamos muito mais seletivos e muito mais amadurecidos com relação ao que realmente vale a pena comprar, né? E principalmente com relação ao desperdício também. Aquelas coisas que a gente acumula e que não tem muita finalidade, né? A gente está vendo agora, né? É verdade, isso. Desculpa, eu te interrompi, eu falei em cima. Não, estou dizendo, a gente está vendo agora quanta coisa que a gente tem aqui na nossa casa e que, sinceramente, nesse momento, não serve para nada. Podemos tranquilamente viver sem. Mas eu acho que vai ter também, paradoxalmente, um coeficiente de loucurinha. Tá? Vai. E por que, Por exemplo, loucurinha, por exemplo. Eu tô louco para tomar uma champanhe com a minha irmã, entendeu? Eu vou tomar 2 champanhes, entendeu? Óbvio. Então nós vamos comprar uma a mais, mas eu não vou sair a comprar todas as semanas 2 champanhes, entendeu? É isso aí. Mas vai ter uma loucurinha de festa, vai ter uma loucurinha de churrasco com os amigos, vai ter uma loucurinha de, não sei de roupa, mas assim, vai ter alguma loucurinha, vai ter um coeficiente de loucurinha, porque quando a gente represa muita frustração, né? Não sou psicólogo, né? Tem psicóloga aí, né? Mas assim,
vai ter abrir as comportas da represa, vai ter umas loucurinhas aí. Vai ter vou me dar o carro que eu sempre sonhei, o cara que tem bala e nunca teve. Vai ter um pouco de loucura, mas a mudança de critérios para consumo eu acho que vai ter. Tem uma coisa que está acontecendo na China, mas na classe B mais e A, que é o Consumer Revenge, a vingança do consumidor. Uhum. Eu acho que aqui não vai ter como está tendo na China, porque eles estão vivendo a primeira fase do consumismo que nós já passamos, né? Eles passaram fome muitos séculos, eles passaram em guerra muitos séculos. É a fase com menos famintos e mais paz que eles têm nos últimos 500 anos. Então, eles saíram a comprar loucamente. Eu acho que aqui não vai ser. Vai ser mediano, vai ter um coeficiente só de loucurinha. Eu acho que essas coisas nós estamos falando sobre tão importantes, né? E me parece que uma delas é que há pouco tu trouxeste o exemplo dado desse executivo da Farol, né? Que na verdade tentou compor o seu próprio currículo, né? A partir de diversas cadeiras de algumas novas faculdades. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: alguns dados que nós recebemos nos mostram que algumas profissões, que são profissões clássicas de hoje em dia, daqui a 20 anos não existirão mais. E também não existirão, evidentemente, os cursos, porque não haverá demanda para isso, né? Quais são essas profissões, Titida, que tu acha que são as mais de maior perspectiva daqui a algum tempo? E quais são as que terão menor perspectiva? De acabar ou de continuar? De acabar. O que é operacional e o que um computador pode fazer. Tudo que um computador com inteligência artificial possa fazer, tudo que é mais transacional, isso vai deixar de existir. Por isso, né? A intermediação. Intermediação tudo que for intermediário que não agrega vai ser substituído por algum sistema digital inteligente. Por isso que quando a gente... Corretor de seguros, se ele não me agregar, eu vou comprar os seguros diretamente da plataforma. Isso já tem, muitas vezes já tem até acontecido, né? Sim. E por isso que quando a gente falou das habilidades que precisam ser trabalhadas, são as habilidades que são genuinamente humanas, né? Porque são as que não vão poder ser substituídas pelo um computador com inteligência artificial. Como, por exemplo? A questão... Por exemplo, eu acredito que tudo o que trate da pessoa, eu não consigo, hoje eu não consigo ver um computador fazendo terapia com alguém. Sim. Pode ser que no futuro um dia faça, mas hoje eu não vejo. A capacidade de... Porque, assim, toda a questão que a gente tem de pensamento, de saber fazer perguntas para todos os dados que tem aí à disposição. Um dia o computador, sim, vai saber, tem muitos que já fazem, mas por enquanto ainda precisa da conexão com o mundo real versus aliado aos dados que tem disponíveis, e daí sim a gente consegue fazer as perguntas certas para conseguir as respostas. Uhum. Então, eu acredito que e a criatividade, né? Tudo que envolva arte não vai ser substituível, pelo menos a curto prazo, né? Porque... A médio prazo vai. A médio prazo vai. A médio prazo vai. Inclusive pintura de quadros e criação de sinfonias. Eu já vi. A médio prazo, sim. Vai ser uma coisa natural, vai viver junto com a gente. Mas vai ter outras coisas que a gente vai poder fazer. Exatamente. Vai ter outras coisas que a gente vai poder fazer que a gente não consegue nem imaginar hoje em dia. Mas os curiosos vão, os outros que não são curiosos não. Dado, eu queria te fazer uma pergunta numa das lives que eu te assisti, e são algumas que me encantam, todas elas, mas tu fala de uma expressão que eu acho muito interessante, que é adultos inéditos. O que significa isso? Somos adultos inéditos porque nós somos... eu até ganhei um livro de presente para Tida, que agora que eu comecei a ler, faz 2 natais que eu ganhei isso, porque eu falo muito, nós somos os primeiros adultos que vamos viver até 100 anos ao natural, entendeu? Se nos cuidarmos.
e com capacidade para trabalhar com 95, 98 anos. Então, assim, nós vamos ver mais mudanças em número, né, do que as gerações que nos antecederam. Uma pessoa da minha idade já estava fora do mercado há 20, 30 anos. E se eu conseguir me manter interessante e inédito nos meus conteúdos, eu tenho como empurrar minha longevidade profissional. E nós vamos ter a convivência aí, acho que a Tida pode falar melhor, nós vamos ter a convivência, se a gente já tem 4 ou 5 gerações numa mesma sala, ou no mesmo setor, ou andar de uma empresa, nós daqui 20 anos nós vamos ter 7 gerações, né? E não necessariamente a pessoa mais velha será a que vai comandar esse grupo, né? Não é mais o esquema vertical, né? É a mais capacitada para liderar, né? Então, para assim, aquele momento. Naquele momento. Nós somos adultos inéditos porque nós vamos passar por situações inéditas, nada a ver com pandemia. A pandemia é mais uma cereja no bolo desse ineditismo. Eu já falava isso antes. E eu gosto disso. O que eu acho bacana é essa perspectiva de saber que a gente vai poder ter inúmeras experiências de trabalho e não necessariamente na mesma coisa. Não necessariamente eu vou ser RH o resto da vida. Se minha ideia louca e eu quiser estudar alguma outra coisa ou começar a trabalhar em outra coisa, ótimo. E não existe mais essa obrigatoriedade de ter aquela carreira linear que, enfim, funcionava antes. Eu acho que não vai mais funcionar e nem a gente precisa exigir isso das pessoas. A liberdade, o importante é fazer o que gosta e o que faz bem, porque daí vai ganhar dinheiro. Ou não, mas vai ganhar dinheiro, se quiser ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro se não quiser ganhar dinheiro. Sim. Suzy, eu estava esperando a deixa para botar minha mãe que está nos assistindo. Essa é a deixa, tá? Eu não vou deixar de falar da minha mãe, da nossa mãe, a Vera, tá lá vendo, tá? Todas as amigas estão vendo, tá? Mas assim, eu fui um millennial nos anos 80, tá? Te lembra bem, Suzy? Eu pulava de galho em galho, eu trocava de empresa 6 meses, ficava um ano na outra, eu mudava de cidade, sabe? Até casei algumas vezes, tá? E eu era maldito. Eu tive que sair de Porto Alegre porque eu tinha uma péssima imagem de inconstante, de não confiável, tá? Então eu paguei um preço na década de 80 e 90 por pular de galho em galho, que hoje é uma coisa que se a pessoa tem talento e vai subindo porque outra empresa chama, tá? Eu não tô jogando confete, só dando um exemplo. Sim, que eu comi o pão que o diabo amassou, e principalmente numa terra como a nossa aqui, o Sul, que é bastante preconceituosa, que tem que ter um empreguinho certo, que não pode mudar, que tem que seguir na linha, tá? Que seguir no trilho. E se não fossem os meus pais, tá? A não me criticar e dizer, beleza, tá feliz, toca. Então, isso é um agradecimento público que eu faço a minha mãe, meu pai que tá lá em cima, porque eu tomei na cabeça das diversas cidades do Brasil que tu me visitaste. Então, assim, eu acho muito legal hoje que agora pode. Eu posso ver a minha irmã daqui uns anos sendo regente de orquestra, ou eu motorista de caminhão, não interessa. Absolutamente permitido hoje em dia. E gente, não era permitido. E eu tomei na cabeça. Nós estamos nos encaminhando para o final. Eu tenho algumas perguntas que eu preciso fazer para vocês. Mas eu queria deixar o registro de um beijão para minha mãe. Ela merece, Vera querida. Olha só, algumas perguntas que estão chegando para nós pelo chat e eu queria só tentar contemplar todas elas, por favor. Então, vamos lá. Uma pergunta da Vera Zafari. Qual a relevância e como será a nova loja física pós-Covid? Bom, eu sou de RH, tá? Então, eu vou dar minha opinião. Teoricamente, é para estar falando aqui sobre RH. Mas já sabe tudo de loja, já sabe tudo de loja. A loja física vai ser para experimentar, para experiência, para o cliente que quer tocar no tomate, quer ver se o ponto se a alface está crocante, mas vai ser para experiência, para ser um bom momento de estar ali. Sensorial, absolutamente sensorial. É isso aí. Que desafio, hein?
Que desafio o varejo Olha, propor experiências sensoriais magníficas para que a gente possa, a partir disso, ficar fidelizado e aí sim cliente dessa empresa e comprar no virtual. E comprar online, daí, se for o caso. Imagina que está falando é uma RH por exemplo, de um grupo que tem supermercado. Imagina que aquela coisa de tocar vai ser só para sentir a textura, mas assim, o tomate já vai vir embalado para casa da pessoa, né? Tem uma revolução visual de vir o tomate com uma película de plástico que não dá para tocar, mas é isso que eu vou receber em casa. Lá eu posso tocar no tomate. Ou posso olhar para o tomate, não tinha pensado em comprar tomate, e na hora, vendo aquele tomate, eu compro pelo site. Né? É isso aí. E manda entregar em casa. Uma outra pergunta do nosso vice-presidente aqui, Fernando Vilarinho. Neste novo ambiente, como se dará a inter-relação entre as pessoas, face to face? Pode ser Instagram do Instagram também. Tá? Pode ser. Pode ser, Dado. Pode ser. Como será? Titida, vai lá, como será? Eu tô realmente muito curiosa para saber como vai ser, porque eu sou uma pessoa também que gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto de abraçar, gosto de beijar as pessoas. Então, e no período antes da gente entrar em quarentena, mas que a gente já estava tomando todos os cuidados, aquela coisa de cumprimentar com o cotovelo, de fazer assim, estava me fazendo super mal, porque parecia que eu estava distante das pessoas, apesar de estar na mesma sala. Então, claro que a gente vai ter que tomar outros cuidados, mas eu espero que a gente possa, nesse aspecto, eu espero que a gente possa voltar a ser caloroso como a gente é. Uhum. Mas não sei, tenho minhas dúvidas, mas realmente eu gostaria. Posso só fazer um adendo? Claro. Já tem gente com muitas certezas de como vai ser a sua vida depois da Covid, a sua empresa depois da Covid, já estão vendendo curso caro eu tenho todas as soluções para você. Quem tem muita certeza hoje, ou está lendo pouco, ou está pensando pouco, ou está tentando manipular alguém. Tá? É um bom tempo para interrogações, né? Claro, poxa. Mais interrogações agora do que hora exclamações. De certeza, é hora de perguntas. Não é hora de ter certeza, é hora de ter curiosidade, ter perguntas. Eu acho que o Covid está nos ensinando e nos desafiando para viver o aqui e o agora, né? Mais intensamente. E valorizar isso. O mindfulness, aqui e agora. E valorizar isso. Valorizar, exatamente. E muita festa depois que pudesse abraçar, hein? Vai ter muita. Eu vou fazer muita festa. Opa, tô nessa junto. Não, óbvio, nós somos terceiros. Nós três aqui, a mãe também. Titida, olha só, vocês acreditam que o pós-Covid ainda teremos mais entraves legais para implantar todas as mudanças que falamos aqui? Uma pergunta do Augusto Lete. Maia, desculpa, não ouvi a pergunta. Tá passando um ônibus. O problema do home office é isso, né? Passou uma moto aqui aos becos, eu não ouvi a pergunta. Vou repetir a pergunta do Augusto Lete. Vocês acreditam que pós-Covid teremos ainda muito mais entraves legais para implantar todas as mudanças que falamos aqui? Essa foi uma bela pergunta. Ela também é advogada, viu, Suzy? Ela também é advogada. Tá fazendo meu cartaz aí. Eu acho que a gente vai precisar de duas grandes mudanças na sociedade. Uma é a questão da relação das leis trabalhistas. Sim, isso vai ter que mudar, porque senão acaba sendo entrave para muita coisa assim. E a outra que a gente falou, tangenciou o tema, mas eu acho que vale a pena falar aqui, são as universidades. A educação em geral, mas as universidades. Tal qual hoje funciona, não dá. Não atende mais o que a gente precisa para o mercado de trabalho. As universidades trabalham olhando o retrovisor, só o que passou, e não preparando as pessoas para estar pronta para agora e para fazer para frente. Então, acho que são duas grandes mudanças que a gente vai precisar ter na sociedade. Estão surgindo muitas empresas. Oi, desculpe. Não, estão surgindo muitos cursos, empresas interessantes de curso, assim, curso de organização, curso
curso de criatividade, curso de desbloqueio para falar em público, cursos complementares, né? Práticos, cursos práticos. Né? Então, assim, o mercado está aberto aí. E eu estou de olho, né? Tu está de olho nele e está nele, né, Dado? Puta, eu acho que nós tô recuando o mar, vou voltar que nem um tsunami. Estou recuando o mar só agora. Não, e uma das coisas que eu tenho dito para meus clientes é que nós estamos num bom momento de planejarmos. Porque na hora em que nós nos distanciamos da confusão do dia a dia, da confusão operacional, que muitas vezes nos fazem perder o foco do estratégico, né? É um bom momento, essa coisa da hibernação, como eu chamo, de poder ver os cenários de forma mais distante e sermos um pouco mais críticos, né, com relação a eles. Acho que é um bom momento de planejar para tão logo as porteiras se abram, aí sair correndo e empreendendo, não planejando, já empreendendo. Temos pouquinho tempo, mas eu queria fazer uma outra pergunta que eu acho que já foi respondida, mas não sei se vocês querem fazer alguma amarração com relação a isso. É uma pergunta da Charize. Quais profissões serão as mais demandadas pós-pandemia? A gente já falou e o que eu acho curioso é que qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser suposição, porque dizem que as 30% ou mais, tem inúmeros percentuais aí, dizem que essas profissões não existem ainda. Então, é difícil dizer. Hoje, assim, rapidamente, eu acho, cuidado com o idoso, as questões todas de cuidado com a saúde, e criatividade, aquilo que a gente falou, que o computador em pouco tempo não vai poder substituir o que o ser humano faz. Os diferenciais que o ser humano tem. Que bom. Um bom desafio. Eu tenho uma grande amiga que é a Marta Gabriel, que ela é um gênio, tá? E ela fala uma frase que eu insisto em dizer, porque a gente tem que citar as pessoas, porque senão tem muita gente se apropriando dos meus conteúdos, eu fico muito chateado. Então, a frase não é minha, é da Marta Gabriel. É o seguinte: se você não quer ser substituído por um robô, pare de trabalhar feito um robô. Eu acho sensacional essa frase. Que bárbaro. Exatamente. Queridos Titida e Dado, nós temos 2 minutos e eu gostaria muito que vocês dessem uma mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo. Por favor, 1 minuto para cada um. Bom, falando de citar pessoas, eu vou parafrasear um amigo e profissional que eu gosto muito, que é o Nélio Bilatti. Ele terminou uma live que fez para a gente, citando um poeta. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo a vida mais clara e farta, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, não há tempo que volte, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir e vamos estar abertos para o novo. Então, eu acho que essa poesia, que não foi na íntegra, mas ela traduz muito esse nosso momento de agora e o que vem por aí. Obrigada. Que delícia. Dado. Que legal. Essa música é Tempos Modernos, do Lulu Santos. É a minha música, quer dizer, se puder escolher uma música para definir como eu penso, é exatamente Tempos Modernos, há muitos anos. E eu queria dizer que eu te achei, Suzy, excelente como MC, como host, como sei lá, uma mistura de David Letterman com Hebe, uma coisa sensacional. E eu queria dizer que eu estou muito orgulhoso, porque eu sou muito mais velho que a minha irmã, muito mais, tá? Eu era mais, agora eu sou muito mais velho. Muito mais velho. Eu era mais velho, bem mais velho, agora eu sou muito mais velho. Isso e mesmo.
E eu tenho o maior orgulho, ela parece minha filha, e eu tenho o maior orgulho, tá? Ela tá com pouca iluminação, se ela tivesse melhor iluminada, que nem eu, assim, que eu tenho esse negócio de influencer, ó, que tiro... Tá? Se ela tivesse mais iluminada, daria para ver que ela parece minha filha. Eu estou muito orgulhoso, porque ela é uma gigante e, como a gente tinha falado, Suzy, ela fala com uma tranquilidade, um conhecimento que nos acalma. É exatamente isso. Porque eu sou... então, assim, foi um prazer ter participado disso e agora eu estou com vontade de ter outra. Tá? Que muito legal. Obrigado e um beijo para mim. Obrigada, Suzy, pela oportunidade e pelo prazer de estar aqui. Eu quero para a muito... associação comercial, né? Que o nosso avô trabalhava. É verdade, cada vez estamos que eu aqui... entro, uma coisa que ele me levava quando criança para ir. Nós estamos aqui na Associação Comercial, no prédio da Associação Comercial, eu aqui, o Dado na casa dele, eu em Porto Alegre, o Dado no apartamento dele, a Titi no dela em São Paulo, nos preservando, cuidando, e eu gostaria de dizer para vocês que foi um imenso prazer, e em nome da Associação Comercial quero agradecer a vocês dois por se disponibilizarem no Dia do Trabalhador a estarem conosco aqui. Quero agradecer a todos que nos assistiram, que interagiram conosco, muito obrigada. E da minha parte fica uma mensagem final. Esse tempo de recolhimento, ele nos mostra muita coisa, ele é uma boa oportunidade para nós cuidarmos do nosso interior e do nosso exterior, naquilo que nos diz respeito, naquilo que estão aqueles que estão mais próximos de nós, e fazermos a nossa avaliação do que realmente vale a pena na vida, né? E uma das coisas que eu aprendo no dia a dia é que viver o aqui e agora, com intensidade, leveza e alegria, é um grande desafio que nós temos pela frente. Sejamos mais leves, sejamos mais verdadeiros, sejamos mais solidários, sejamos mais humanos, e a vida com certeza será muito melhor. Bom dia a todos, um beijo grande e um abraço que está com vocês. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. E que não demore muito. Tchau. Isso. Tchau.